Então hoje eu tô aqui para voltar a fazer um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, que é vídeo falando sobre gatinhos. E para retomar bem, vamos começar com uma polêmica boa, que é por que não gato de raça? Recentemente eu tava num evento onde estavam sendo vendidos gatinhos de raça, e eu falei no meu Instagram que eu não me sentia muito bem de estar presente num local como esse. E as pessoas me perguntaram, mas qual era o grande problema de estar num local onde se vende gatos de raça? Aproveita e já me segue logo no Instagram, porque você vai conhecer todas as inspirações, de onde saem as inspirações para gravar os vídeos que eu faço aqui no canal, que não são só sobre gatos. Então, o grande problema do gato de raça, do animal de raça, é que a gente acaba com a variabilidade genética. E variabilidade genética é você variar os genes. Quanto mais longe os genes estão, mais você garante variabilidade. E genes idênticos, eles podem trazer desde doenças até más formações. E a gente só foi capaz de detectar isso muitos anos depois, com o avanço tanto da ciência quanto da tecnologia. Então a gente vai voltar um pouquinho para a gente entender como é que isso aconteceu. Quando a gente começou a cruzar, ser humano começou a cruzar raças, a gente percebeu uma receita de bolo muito fácil. Que se você pegar um gatinho de olho azul com uma gatinha de olho azul, provavelmente o filhote desse gatinho vai ter olho azul. E se os pais desses dois gatinhos, os avós desse pequeno gatinho que vai nascer, também tiverem olho azul, a probabilidade desse gatinho menor nascer com um olho azul é muito maior. E isso acontece com todas as características, como o tamanho do gato, a cor do gato, a textura e o tamanho dos pelos, o tamanho do focinho, várias características. Então você chega num padrão de beleza que você considera ideal. Um gato grande, com pelo longo e olho azul, ou um gato pequeno, com pelo curto e olho amarelo. Tanto faz. Você chegou num padrão ali que você considera ideal. Se você pegar um outro gato aleatório, você não vai garantir que ele vai nascer exatamente do jeito que você gostou. Então você vai fazer o quê? Você vai cruzar pais e filhos, irmãos, primos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que primo não pode casar com primo, senão o filho nasce com deficiência. E sim, isso é verdade. Isso é verdade porque quando você casa com pessoas com genes parecidos, você reduz a variabilidade genética. Você faz com que genes idênticos se encontrem. Sabe aquela história de que os opostos se atraem? É mais ou menos isso. E se a gente olhar para cada pessoa, para cada indivíduo, a gente vai ver que cada um é diferente um do outro. E isso porque a biologia se encarrega de que genes idênticos não se encontrem, né? Que a gente consiga garantir mais e mais a variabilidade genética. Na natureza, a gente tem diversos meios muito eficazes de fazer com que isso aconteça. E um deles é a mãe não ficar perto do filhote por muito tempo. Quando o filhote começa a se virar sozinho, a mãe abandona o filhote. A gente humano que tem mania de ficar com o filhote mais tempo, né? Então, porque a gente, em teoria, tem consciência de que a gente não deve cruzar pais e filhos. Mas os animais, eles não têm essa consciência, então a mãe abandona o filhote. E nem pense que, hoje em dia, isso não acontece de animais aparentados serem cruzados. O termo técnico disso, de animais que são parentes, é endogamia. Eu faço faculdade de veterinária e eu tive uma matéria na faculdade chamada melhoramento genético, que basicamente estuda o quanto que você pode acasalar animais aparentados, endogâmicos, sem trazer problemas, né? Sem ter tantas deficiências. Então, existe sim, e isso é uma prática muito comum em gatis e canis, você cruzar animais que são aparentados. Uma prática muito engraçada que acontece tanto em canis como em gatis, às vezes você compra um animal e ele pode te oferecer um outro de brinde que nasceu com uma patinha atrofiada, com um rabinho atrofiado, cego. Isso é muito comum, porque para ele não tem valor comercial, e ele meio que tá fazendo um carinho pro cliente, né, doando um animal especial, mas ele tá especial porque ele nasceu de um acasalamento endogâmico. E não se esqueça que os genes, eles não trazem só características físicas, eles trazem também características comportamentais e doenças. E foi isso, né, a gente perceber
que o gene ele não está trazendo só característica física, como várias outras coisas, que a gente precisou da ciência e da tecnologia para a gente conseguir analisar o DNA, analisar o gene. Então a gente demorou algum tempo, mas as raças já tinham sido criadas. Hoje em dia, inclusive, a gente consegue associar várias características físicas com algumas doenças ou com alguns problemas genéticos. Por exemplo, o gato tricolor. Se você toda gata, né, quando o gato tem 3 cores, normalmente é fêmea. Se for um gato macho, ele provavelmente vai ser estéril. Ou 99,9% dos casos, um gato tricolor é estéril. Então, como eu acho que já deve ter ficado claro, o grande problema dos gatos de raça, de você reduzir a variabilidade genética, você não escolhe somente genes de características físicas, você escolhe genes também que carregam doenças com eles. O gene que traz o olho azul, ele pode também estar trazendo alguma outra doença que a gente ainda não sabe. Por isso que você ouve muito por aí falar que o animal de raça ele precisa de mais cuidados veterinários, de ração específica, de remédios, porque o animal de raça é um animal doente. Todo animal de raça é um animal doente, porque eles passaram por isolamentos genéticos. Aí existe alguma romantização em relação a isso, falando que o animal X tem tendência a ter a doença Y. Na verdade, não é uma tendência. Na verdade, a maior probabilidade é que ele desenvolva essa doença. A probabilidade menor é que ele não desenvolva. E a gente pode dar exemplo de vários gatos de raça, como o persa. O persa é um dos gatos que mais sofre por aí, porque ele tem muita doença. Ele é uma doença ambulante, coitado do gato. Você estudando e sabendo a fisiologia, o que está acontecendo ali com aquele bichinho, dá muita dó de assistir o sofrimento do persinha. Então, ele, por exemplo, a anatomia dele, ele tem muita dificuldade de comer. Você já reparou que o bigode do gato é um órgão sensorial, ele é chamado de vibríceas. Então, ele é usado para que o gato sinta o ambiente. Então, normalmente, o gato, ele tem aquele bigode lateralizado por lados, para ele poder calcular também tamanho. Só que o bigode do persa, ele é para frente por causa do focinho achatado, então o bigode do persa vai para frente. Aí o que acontece? O persa come com a pata. Ainda tem gente que acha, que bonitinho, ele come com a pata. É porque ele tem dificuldade de comer. Então, às vezes, o persa ele precisa que alguém vá lá, dê a comida na boca dele, ou que ele derruba mais a ração, porque ele realmente tem mais dificuldade de comer por causa dessa anatomia dele. E, além disso, ele tem algumas outras doenças, como a doença renal policística, urolitíase, a síndrome do braquicefálico, que é porque ele tem o focinho achatado. Então, assim, ele caminha 2 minutos e ele já tá com falta de ar, porque ele não respira direito. Realmente, o fato do focinho dele ser achatado faz com que ele respire muito pior. O siamês também é uma raça muito popular, muito querida, e também vem com algumas doenças, como as broncopatias, como as neoplasias mamárias, como diabetes. Uma raça também muito desejada é o Maine Coon, porque normalmente eles são aqueles gatões grandes, enormes, com cara assim mais feral, então eles são gatos super dóceis, mas eles também vêm com algumas doenças semelhantes a cães de raça grande, como Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão, como a displasia coxofemoral, né, que é o problema do caminhar mais lento, né, com dor, e cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, né, literalmente haja coração. E uma coisa muito comum do Maine Coon também é a gengivite crônica. Então é bem comum você encontrar Maine Coons sem nenhum dente, porque eles têm muita gengivite, né, tem bastante inflamação nas gengivas. Enfim, eu posso passar o dia todo falando sobre várias doenças de animais, mas eu acho que já deu para pegar mais ou menos as ideias. Isso não significa que se você tiver um animal que não seja de raça, ele não vai ter nenhuma doença, mas significa que ele não vai vir com uma doença de brinde para você. Então, o gato, por exemplo, ele tem muita tendência a ter doença renal, mas isso não significa que todo gato vai desenvolver doença renal. Mas eu, por exemplo, eu nunca vi um persa que não tivesse doença renal, um persa idoso que não tivesse doença renal. Então eles acabam desenvolvendo, o persa desenvolve muito mais doença renal do que o gato, muito mais do que a média, né? Chega a ser quase 100%. Não é 100% porque a gente está tratando de biologia,
mas chega muito próximo aos 100%. Ao contrário do que gato, que ele tem bastante, mas não todo mundo. E nesse vídeo eu não vou nem entrar no mérito a respeito de gatis que exploram animais, que tratam eles como mercadoria, porque a gente está conseguindo acabar bastante com isso, os gatis estão cada vez menos tratando os animais como mercadoria, mas ainda assim, gato de raça tem esses inúmeros problemas. Então a mensagem do vídeo é: não compre, adote. Adotar é um ato de amor vezes 1000. Adotando, você tá salvando milhares de vidas, então adotar é literalmente tudo de bom. Vamos parar por aqui as polêmicas por hoje, mas fique ligado no canal que vai ter muitos outros vídeos sobre gatos, muitos vídeos polêmicos também, então fique ligado e até o próximo vídeo.